Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Fala Pouco Podcast. Hoje, novamente aqui, né, voltando aos primórdios, onde a gente só tinha o áudio, né, não tínhamos a nossa cara aparecendo, por probleminhas técnicos, probleminhas de internet. Se a gente fosse aparecer aqui, podia ser que um de nós caísse, porque o nosso amigo Léo Abrantes está aí viajando pelo mundo, está num lugar que a internet não o favorece, não é mesmo? E falando nele, estou aqui com ele hoje para apresentar esse maravilhoso podcast. Fala aí, meu amigo. Opa, uma boa tarde aí, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Um abraço, Rinaldo. E realmente tá escasso aqui o problema de internet, mas o podcast não pode morrer. O E podcast estamos não pode aqui. parar, estamos aqui. Exatamente, Rinaldo. Então, vamos tocar esse assunto aí tão interessante que a gente gosta de falar. Exatamente. Eu sou o Rinaldo Pedrosa e hoje no podcast a gente vai falar sobre o fim do Campeonato Brasileiro de 2021, né? A Série A, mais especificamente da Série A de 2021, que acabou nessa quinta-feira. Por mais que a gente já tinha definido o campeão, né, desde algumas rodadas atrás, que era o Atlético Mineiro, muita coisa ficou para ser resolvida na última rodada e foi resolvida. Então, vamos lá falar sobre isso. E lembrando aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de olhar nossa lista de reprodução. Tá tudo aí bonitinho, separadinho. Se você tá no YouTube, você vai ver tudo separado em pasta. Podcast só sobre futebol, podcast sobre cinema, podcast com E convidado. são E vários de futebol, né? exatamente, tem vários sobre futebol. Acho que o segundo podcast que a gente fez foi de futebol, que foi sobre o VAR. E aí a gente fez sobre a Série A de 2019, a Série A de 2020, agora a Série A de 2021, fora alguns outros temas também. Então você pode encontrar também não só podcast, mas também vídeos nossos falando. Os vídeos geralmente são mais sobre a sétima arte, né? Que a gente fazia também no nosso Instagram, que você pode encontrar que a gente fazia vídeos no IGTV, falando vídeos individuais, tá? Ou eu, ou Léo, ou Humberto, que não está aqui hoje, mas a gente pode encontrar, você pode encontrar lá nessa lista de reprodução vídeos nossos falando sobre uma série, sobre um filme, sobre uma lista. A gente fazia uma lista de 7 filmes de tal coisa e a gente botava lá, ou com série, e por aí vai, minissérie também. Então, tudo isso você pode acompanhar no nosso YouTube e também no nosso Instagram, que está um pouquinho parado agora, mas se você entrar lá, tem um portfólio imenso de crítica, de indicação, de artigo, de perfil, sobre tudo da sétima arte que a gente fazia. Deu uma pausa agora, uma pausa assim, um hiato, que nem o One Direction, que deu um hiato assim de um tempo e até hoje não voltou, é o Instagram do Fala Pouco. Quem é você do One Direction? Hein? Ah, não sei, eu sou... não faço ideia, vou ter que fazer o teste do BuzzFeed para poder saber Eu qual foi. quero ser o Zion, porque. Não sei por quê, porque ele é árabe, é chique árabe. Mas, não, tu é o Harry, porque ele é calvo. É o Talvez. charme, é o charme. É o charme. Mas aí, enfim, falando aí do nosso Instagram. Mas também voltando para o YouTube, você também pode encontrar o nosso falecido Fala Pouco Vlogs, que um dia eu tenho fé que volte. Mas tá aí. Nossa senhora, agora você Na desenterrou lista um de reprodução monstro. você pode encontrar o Fala Pouco Vlogs, que era um vídeo nosso sentado num belíssimo sofá, falando sobre a vida e a verdade do universo. Então tem Acho que aí. volta, hein? Espero que volte. Acho que ano que vem aí, voltando tudo presencial, a gente consegue se juntar de novo para gravar isso aí. Porque hoje em dia tá todo mundo no lugar do mundo. Humberto tá em Gurupi, Tocantins. Léo agora tá em São Bernardo, mas mora em João Pessoa. E eu tô em Recife. Então, ano que vem é que vai estar todo mundo no mesmo canto. Mas a O gente Fala espera Pouco é que... do Brasil O inteiro, Fala essa é a Pouco é verdade. plural, entendeu? Tem pessoas de todos os estados aqui. Mas é isso aí. Então você pode encontrar lá também nosso falecido Fala Pouco Vlogs e se deleitar com belíssimas discussões sobre a vida, a verdade do universo, tá? Então é isso. Já falei demais aqui. Bota a introdução aí, meu editor Humberto, que é hoje. E vamos pro vídeo. Seguinte, eu acho que antes de mais nada, nós precisamos falar sobre o campeão, o Clube Atlético Mineiro, 50 anos depois de ter conquistado o primeiro título lá em 1971, ganhou de novo em 2021, mais uma vez bicampeão, né? Zoavam tanto o Atlético que não era bicampeão. Eu lembro da época que o Robinho jogava lá, que o povo chamava ele de Ronho, que o Atlético não tem Gui. Agora tem, e pode zoar muito o Cruzeiro, né? Que se manteve na Série B esse ano. Mas eu acho que, falando sobre o Atlético Mineiro,
O clube, óbvio que ele passou por uma transformação enorme nessa temporada. Teve contratações bombásticas como o Hulk, como o Diego Costa, outros investimentos pontuais desde a época do Sampaoli, né? Então é interessante a gente ver como esse time deu certo. E, obviamente, o dinheiro tem uma influência muito grande nisso. Todo mundo sabe que o dinheiro realmente foi um dos principais aliados do Atlético Mineiro para conseguir dar essa reviravolta. O Atlético também não era um time muito forte nos últimos anos, passou por momentos difíceis, teve times bons, chegou perto de conquistar o título, acho que por volta de 2015, né? Quando brigou ali com o Corinthians, mas passou por épocas difíceis, com treinadores ruins, e aí teve esse boom recentemente, né, muito impulsionado por um investidor que colocou muito dinheiro no clube e que hoje parece que teve resultado. E eu acho que a gente pode colocar. Cara, as pessoas podem resumir pelo dinheiro, pelas contratações. Ah, porque eles têm o Hulk. Eu acredito que não. Eu acho que é mais do que isso. Óbvio que os jogadores, o dinheiro, todas as contratações foram feitas, influenciaram muito dessa boa campanha. Mas, querendo ou não, a gente não pode diminuir o trabalho do Cuca. Eu acho que o Cuca tem muito mérito. A gente fala muito sobre o dinheiro e tem muitos times que têm dinheiro por aí, mas que nunca conquistaram tanto por conta do dinheiro. Mas esse Atlético conseguiu. E isso é um mérito do Cuca por ter conseguido encontrar um time. O Atlético por um momento ali na temporada, teve o futebol mais vistoso de assistir. Cara, eu vi uma estatística que mostrava que, se eu não me engano, nos últimos 20, 25 jogos, e dentro de casa o Atlético ganhou todos. A única exceção foi o empate contra o Palmeiras na Libertadores. E aquele empate na Libertadores foi cruel, porque deixou o time fora da Libertadores. E acho que se tivesse ido para a final, eu acredito que, talvez não favorito, mas eu conseguiria ganhar do Flamengo. Eu acho que seria uma boa partida e o Atlético tinha total chance de ganhar, assim como o Flamengo também. Mas eu acho que tem muito valor o trabalho do Cuca. Eu acho que a gente tem que colocar isso. Ele não é lá dos melhores treinadores. Ele ainda tem algumas ideias ultrapassadas. Ele teve trabalhos mais complicados, como aquele do São Paulo. Teve dificuldades no Santos, mas conseguiu levar o time à final da Libertadores. Mas nesse Atlético, eu acho que também muito pela identidade dele com o clube, com a história, eu acho que ele conseguiu se virar bem nesse caminho. Sim, sim, eu também acho. Tá até falando, comecei a falar com o microfone desligado. Um pouquinho do início, né, que tu falou aí sobre a questão do investidor do Atlético Mineiro, é uma coisa que a gente está vendo já há alguns anos aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que desde muito tempo tinha, que nem o Palmeiras lá da época da Parmalat, em 90 e tantos, que montou também um super time, e agora com a Crefisa, né, que é, não está mais tão forte do jeito que estava. O Palmeiras está começando a andar com as próprias pernas, mas era um time que não, a gente não pode negar ali. E não vou saber o ano especificamente, pode até dizer melhor, mas tipo, eu acho que em 2016, 2017, que a Crefisa chegou mais forte no Palmeiras, aí o Palmeiras saiu 2015. contratando. Foi 2015, né? Isso. O Palmeiras saiu contratando todo mundo, montou. Tipo, o Palmeiras tinha 3 times, basicamente. Teve grandes técnicos, Filipão já passou por lá, Luxemburgo passou por lá e agora está com o Abel Ferreira. E então, assim, montou realmente uma seleção. E agora tem a questão do Atlético Mineiro, que também chegou para montar um grande time com esse investidor aí, porque eu acho que desde 2013 que o Atlético Mineiro não conseguia ganhar um título de relevância sequer. Ganhou ali a Libertadores, né, com o Cuca, 2012, 2013, ganhou a Libertadores. Aí teve esse caso que você citou, que eles chegaram perto de ganhar o brasileiro, mas acabou não ganhando, ficou com o Corinthians na época. E aí agora foi que eles conseguiram o bi, acabou até com a piada de que o Atlético não é bi, todo título que o Atlético ganha uma vez só na vida, tanto que o brasileiro eles ganharam 50 anos atrás. Então, foi um time que, assim, que eu acho que mereceu. O Cuca, cara, eu também não acho ele um técnico brilhante, assim. Beleza, ele conseguiu, a gente não pode também negar. O cara pegou um Santos, que era um time limitadíssimo, cheio de dívida, com salário atrasado, com tudo, e deixou o time na final da Libertadores. Perdeu para o Palmeiras, mas deixou o time na final da Libertadores. Mas também ele teve uma passagem muito apagada pelo São Paulo. Mas assim, né? Quem não tá tendo uma passagem apagada pelo São Paulo? Mas enfim.
Ele teve uma passagem pelo Palmeiras também, e agora voltou para o Atlético, que foi o técnico que ganhou a Libertadores lá atrás, e agora chegou para ganhar o Brasileiro. Eu estava até assistindo no Sport TV um dia desse, dizendo assim que ele estava começando a ser cogitado para substituir o Tite pós-Copa do Mundo. E eu fico assim, porra, cara, sabe? Tipo, não acho que a gente tem que apressar as coisas, sabe? Deixa ele fazer mais uma temporada aí no Atlético, acho que ele fica, não acho que ele sai, porque da outra vez que ele ganhou a Libertadores ele saiu. Ele foi lá para a Arábia, passou um Ele tempão tem lá e isso. depois voltou. O Cuca, um dos planos do Cuca é justamente isso. Quando ele foi campeão com o Palmeiras em 2016, ele simplesmente largou o Palmeiras sem motivo aparente, assim, óbvio que ele deu uma desculpinha ali, mas depois logo voltou e deu errado de novo, sabe? Uhum. É complicado. Vamos ver o que o Cuca toma agora de decisão. Acho que o mais certo seria ele continuar o trabalho no Atlético, né? Tipo, o cara tem um timaço na mão que ele pode continuar evoluindo, até porque o Atlético não ganhou tudo, né? O Atlético ganhou o Brasileiro, mas perdeu o Libertadores, perdeu a Copa do Brasil. Perdeu não, né? Vai jogar a Copa do Brasil ainda, na final agora com o Atlético Paranaense. Mas ele perdeu o principal objetivo do ano, que até então era a Libertadores. E aí você tem mais uma temporada para se planejar e tentar ganhar a Libertadores, né? Mas o Cuca tem dessa realmente, ele faz uma temporada boa no time, aí parece que ele se empolga com alguma oportunidade grande de dinheiro e sai. Então a gente tem que esperar para ver se ele fica, se ele não fica, e enfim, são escolhas profissionais do cara, né? Mas eu acho que o único time que a gente tem hoje em dia que cresceu cortando da própria carne no início e tipo planejamento e tempo é o Flamengo. O Flamengo não tem investidores assim que nem o Palmeiras teve, que nem o Atlético Mineiro está tendo. O Palmeiras não tem o Flamengo não tem esse investidor todo, mas os caras conseguiram lá desde 2009 lá com bandeira de Melo, chegou assim, não, vamos organizar isso aqui, e os caras começaram a pá, de pouquinho em pouquinho, fazendo temporadas assim de meio de tabela e não sei o que e tal, mas sempre sem dar um passo maior que a perna para tentar ganhar algum título de expressão e acaba dando errado e caindo de divisão. O Flamengo hoje em dia é rico porque ele tá rico, sim, não chegou ninguém para botar dinheiro ali. É com dinheiro ganho pelo próprio clube. E é um time que eu acho que acaba se auto-sabotando por causa da sombra que tem do Jorge Jesus até hoje. A temporada que o cara fez em 2019, que ganhou tudo que ele disputou, todo técnico que veio depois dele acabou ficando na sombra dele. E assim, se você faz um pouquinho a menos do que o Jorge Jesus fez, parece que você já não presta. Porque ficou a impressão de que qualquer um pode fazer esse time jogar, e não é assim, sabe? Não é assim, porque você teve aquele. Quando o Jorge Jesus saiu, teve o técnico estrangeiro, que foi um espanhol, que era auxiliar do Pep Guardiola lá, até esqueci o nome dele, teve uma passagem horrível. Domenech. É isso, o Domenech teve uma passagem horrível pelo Flamengo. Aí depois você teve o Rogério Ceni, que era um técnico assim, você pega o histórico do Rogério Ceni, o cara tava muito bem no Fortaleza, o cara foi muito bem no Fortaleza. E ele passou mais de uma temporada, inclusive, então não foi um fato isolado, ele foi muito bem ali. Sendo que o Rogério Ceni é um técnico a longo prazo. Você não pode contratar o Rogério Ceni no meio da temporada e achar que o cara vai fazer milagre, entendeu? O estilo de jogo do Rogério Ceni requer prazo. E aí eles trouxeram o Rogério Ceni ganhou umas, perdeu outras, tal, não sei o quê, ficou naquela vai, não vai, vai, não vai, e demitiram o cara. Trouxeram o Renato Gaúcho, que era o sonho do Flamengo há muito tempo, e era o sonho do Renato treinar o Flamengo também há muito tempo. E aí o Renato, que tinha toda uma história no Grêmio, foi demitido no início do ano, e o Grêmio viu no que deu, né? Demitiu o Renato Gaúcho assim do nada, por nada. E, enfim, trouxeram o Renato Gaúcho, o cara tava com um aproveitamento de mais de 70%, né? Porque assim, nos primeiros jogos do Renato Gaúcho no Flamengo, o cara venceu todos os jogos fazendo 250 mil gols, sofrendo quase nenhum. E aí o pessoal falou, Jorge Jesus 2.0. E aí depois, por motivos óbvios, assim, o cara não ia ganhar todos os jogos, basicamente. O time acabou caindo um pouco de rendimento, não foi nem isso tudo. E aí usaram de desculpa a Libertadores, né, que perdeu na prorrogação para o Palmeiras, e acabaram por demitir o Renato Gaúcho, agora estão aí atrás de um técnico. Já disseram que vai ser estrangeiro, de preferência português, porque né, o cara botou na cabeça que nacionalidade ganha título, assim, sabe? Qualquer técnico português agora que vier vai ganhar um título. E não é assim. Mas enfim. E aí o Flamengo vive muito nessa sombra do Jorge Jesus até hoje, até chegar algum técnico que ganhe apesar que o Rogério Ceni ganhou o Brasileiro ano passado, né? Mas assim, até chegar algum técnico que faça parecido com o que ele fez, que ganhou a Libertadores, ir para o Mundial e tal, não sei o que lá,
vai ficar na sombra dessa campanha até hoje. Até eu acho que até o próprio Jorge Jesus pode voltar, porque ele não é bem quisto lá no Benfica. Ele pode voltar para o Flamengo e não repetir a campanha que ele fez. E aí vai dizer que o Jorge Jesus não presta mais também? Não é assim, né? Mas enfim, ficou a impressão de que qualquer técnico pode fazer o Flamengo jogar, e a gente viu que não é assim. E até quando o time joga bem, mas o time não é aquele super time que ganhava de 10-0 de todo mundo, os caras querem ir lá e demitem algum treinador, sabe? Mas enfim, é isso aí, sabe? Sobre o título do Atlético Mineiro, sobre o Flamengo, que eu acho que é um time que desperdiça oportunidades de vez em quando, sabe? Perdeu o brasileiro esse ano por. O Atlético chegou a vacilar algumas vezes. O Flamengo podia encostar, mas o Flamengo também vacilava. E aí não conseguia vencer. Por exemplo, o Atlético Mineiro chegou a empatar 2 vezes com a Chapecoense. Saiu uma notícia que a Chapecoense foi o único time que não ganhou, não perdeu para o Atlético, porque empatou os 2 jogos. Então, assim, eram 6 pontos, vamos dizer assim, que poderiam fazer com que algum time chegasse atrás do Atlético Mineiro e encostasse. Mas os times também vacilaram. O Palmeiras vacilou, porque o Palmeiras também é mais copeiro do que tudo, né? O Palmeiras vacilou, o Flamengo chegou a vacilar também, e aí, enfim. Sim, sim, exatamente. Eu acho que quando a gente fala de Palmeiras e Flamengo, a gente fala das duas melhores gestões que existem aqui no futebol brasileiro, né? As gestões que mais, assim, possuem mais dinheiro, que tem mais repertório de talento, até mesmo para o poder aquisitivo, até o tamanho das equipes, né? Porque eu vou falar em seguida de uma gestão muito boa também. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo, eles têm caminhos muito semelhantes. Eu acho que o Flamengo ele tem um trabalho mais assim complexo, porque teve todo um processo assim, não, vamos ajeitar as dívidas, vamos tentar quitar as dívidas. E aí começou todo esse processo com o Eduardo Bandeira de Mello, depois foi evoluindo, o Flamengo passou por muitas temporadas difíceis, e eu acho que o Flamengo começou a evoluir por volta de 2016, 2017, chegada do Diego, e depois perdeu a final da Sul-Americana, né? Eu acho que foi bastante dolorido para a torcida do Flamengo também, em pleno Maracanã, né? Cara, depois disso o Flamengo foi evoluindo, teve o Jorge Jesus, e eu acho eu concordo com você, eu acho que os torcedores do Flamengo têm muito um Jorge Jesus na mente, fresca, eles são, assim, eu acho que eles ficam boquiabertos com o que aconteceu até hoje, realmente foi um negócio, assim, cara, às vezes a gente acha assim, não, quando chegar o treinador certo, tudo vai mudar de uma hora para outra, mas nem sempre acontece isso, cara. Então, quando tem um treinador novo, precisa dar tempo e precisa dar a melhor condição para ele se desenvolver. E eu vejo que o principal problema no Flamengo também é conseguir manter essa boa fase, porque o Palmeiras, por exemplo, passou por algumas dificuldades, aí mudou de treinador, e aí sempre o time ia se mantendo ali no topo, querendo ou não. Porque Vanderlei Luxemburgo, por mais que não tenha feito um trabalho ótimo, ele deixou o Palmeiras num nível interessante. Ele movimentou algumas coisas ali, alguns jogadores, algumas posições, que fez diferença no futuro. O Flamengo, eu acho que o Flamengo está pecando nessa parte de tentar se consolidar cada vez mais, porque o que o Flamengo precisa, eu acho, é manter uma consistência ainda maior do que já tem. Então, cara, eu acho que talvez nessa pedida incessante por um bom futebol, por essa tentativa, vamos tentar encontrar um novo Jorge Jesus, é um problema muito grande, porque isso só vai afetar o próximo treinador, o próximo trabalho. Cada vez mais vai ficando difícil pro torcedor do Flamengo se identificar. Por exemplo, Rogério Ceni e Renato Gaúcho saíram pelo mesmo motivo. Qual o motivo? Problemas internos. O Rogério Ceni foi demitido por quê? Porque vazou um áudio, óbvio que tinha outros motivos, por aí vai, é porque vazou um áudio do cara lá que acho que é a analista de desempenho do Flamengo, vazou o áudio e aí o Rogério ficou num clima estranho e saiu. O Renato a mesma coisa, por conta das declarações, porque o Renato é a figura, pesou muito e a derrota pesou demais. O Renato não estava fazendo um trabalho ruim. Eu acho que as pessoas colocaram muita pressão, obviamente o Renato ajudou essa pressão, mas tem também o próximo treinador do Flamengo necessita uma tranquilidade maior.
E isso aí vai para isso não só para o Flamengo, mas para qualquer outro time, né? Qualquer outro treinador precisa de um tempo, né? Então, mas basicamente, Palmeiras e Flamengo são as duas melhores gestões do país, o que não significa que é o melhor time, que vai ser o campeão, mas são os que estão melhor trabalhando o dinheiro, as dívidas, contratações, por aí vai. O Flamengo tem uma questão muito mais assim, utilizar o seu meio, né, os seus torcedores, a sua força. E o Palmeiras é uma mistura de Crefisa, de torcida, de cotas de TV, e isso aí consegue. E mais ainda, o mais importante, são duas administrações que cuidam bem do seu dinheiro. Assim como, já introduzindo aí a próxima etapa, o Fortaleza. O Fortaleza, eu acho que é a grande surpresa de 2021 é um time assim que você se encanta de verdade, porque você vê a trajetória que o time fez, o trabalho que está sendo feito, o presidente Marcelo Paes, é, ele tem um trabalho muito interessante, ele tem uma transparência muito grande também. Até recentemente ele falou assim, ó, o Germancano, né, porque o Fortaleza está atrás agora do Germancano, custa 600 mil reais. A gente não tem condições de pagar uns 600 mil reais para um cara. E eu acho isso de uma transparência e de um pensamento tão grande que eu acho isso fascinante. Já ouvi umas outras entrevistas do Marcelo Paes e ele sempre fala o quanto ele precisa cuidar do Fortaleza, de evoluir, criou a própria a marca. Então, o Fortaleza é uma equipe que deveria ser tomada de exemplo para qualquer outro time pequeno do futebol brasileiro, pelo que eles estão fazendo, pelo trabalho em buscar o Vojvoda, por exemplo. Eles quase pegaram o Diniz, por sorte. Imagina, Cara, eles eu tenho uma linha de raciocínio sobre a história do Fortaleza que podia ter dado tão errado esse ano pro Fortaleza e deu tudo certo, tá ligado? Por causa de. deu. E foi uma campanha incrível. Eu acho que o torcedor do Fortaleza deve estar nas nuvens. A gente pensou que Fortaleza. Eu acho que todo mundo pensou que Fortaleza ia cair depois que o Rogério foi embora, mas o time conseguiu se salvar, né, Brasileirão de 2020. Em 2021 conseguiu essa reviravolta incrível. Isso é ótimo. Para mim, não digo que é a melhor gestão, porque eu acho que Palmeiras e Flamengo conquistaram muito recentemente. Mas eu acho que o Fortaleza é um time para você prestar atenção e cuidar também, porque é uma campanha fascinante. Cara, o Fortaleza passou 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado assim. Se o time passa para a semifinal na Série C, ele sobe de divisão, né? Sobre os 4 primeiros colocados. Então, o Fortaleza sempre foi eliminado na quarta de final e muitas vezes eliminado em casa, na Arena Castelão. E assim, era um time que estava fadado ao fracasso aparentemente para sempre. Era um time muito cicado. Mas era um time que estava ali, ó, de grão em grão, cuidando das suas finanças, se organizando. Estrutura sempre tinha, porque tinha um estádio de Copa do Mundo, basicamente. Mas assim, ia sempre evoluindo. Por mais que não subisse divisão, dentro dos limites dele, era um time que se organizava, se organizava, se organizava. Uma hora chegou e subiu, foi para a Série B. E aí os caras foram atrás de quem? Rogério Ceni, que tinha acabado de sair de São Paulo. Rogério Ceni tinha acabado de sair de São Paulo pela porta dos fundos, porque não tinha feito uma boa campanha no São Paulo, mas foi para o Fortaleza na Série B e ali ele construiu um projeto que foi benéfico tanto para o Fortaleza quanto para o próprio Rogério Ceni, que conseguiu dar base para o restante da sua carreira, porque todo mundo que contratar o Rogério Ceni vai fazer, ó, olha o que ele já fez no Fortaleza, entende? E o Fortaleza, com o Rogério Ceni, conseguiu subir para a Série A, conseguiu se manter na Série A, já eu acho que essa terceira temporada do Fortaleza na Série A. E assim, ano passado, se você. Porque com o Rogério Ceni na Série A, o Rogério Ceni deixou o time 2 vezes, o que eu acho que foi um dos maiores erros da vida dele, porque ele saiu do Fortaleza no meio da temporada para ir para o Cruzeiro, para tentar salvar o Cruzeiro, e aí o Fortaleza começou a entrar em ladeira abaixo, quase foi rebaixado. O Rogério Ceni foi demitido do Cruzeiro e voltou para onde? Para Fortaleza e salvou o time do rebaixamento. No outro ano, Rogério Ceni saiu do Fortaleza no meio da temporada de novo e foi para o Flamengo dessa vez. Uma decisão que, pô, não vou questionar, o cara devia começar a ganhar o triplo do que ele estava ganhando no Fortaleza para dirigir o time mais preparado do Brasil, né? Que era o Flamengo. E aí eu acho que ainda é, junto com o Atlético Mineiro hoje em dia e o Palmeiras ali também. Então, enfim, você teve essa cronologia dos fatos do Fortaleza que quase foi abaixada no passado.
Os caras quase foram rebaixados com treinadores que, se você olha no cenário nacional, treinadores fraquíssimos. Sendo que ficou na 16ª colocação do Brasileiro do ano passado, por pouco não caiu, ficou 1 ponto acima do Vasco, salvo engano, ou foi com a mesma pontuação, mas por causa dos critérios de desempate não caiu. E aí ficou. Esse ano, no início do ano, começou com o mesmo técnico que tinha caído no passado, mas ele foi demitido ainda no estadual, por causa da campanha do Fortaleza não estava boa no estadual. E aí os caras falaram, vamos contratar quem? Foram atrás de um tal de Diniz para contratar o time. E o Diniz disse não. Diniz disse não, Thiago Nunes disse não, outros técnicos assim mais do futebol brasileiro assim mais midiáticos também disseram não ao clube. E aí os caras falaram, não, a gente tem que ir atrás de alguém de fora, né? Porque a gente já trouxe um técnico pequeno, entre aspas, e deu errado, quase deu errado, na verdade. A gente tá tentando um técnico mais famoso e os caras não estão querendo vir. Quem que a gente vai atrás? Vamos atrás de um técnico internacional. Foram atrás de um cara chamado Vojvoda, que ninguém nem conhecia. Ninguém do futebol brasileiro imaginava quem era o danado do Vojvoda. Os caras foram atrás. Os caras pescaram e foram atrás e deu certo pra caramba. Ganharam o estadual, chegaram na semifinal da Copa do Brasil, terminaram na 4ª colocação da Série A, que é a melhor colocação de um time nordestino na história. Se você pega o Sport de 2015, terminou na 6ª colocação. O Vitória terminou na 5ª colocação. O Vitória de 2000 e tantos, agora não vou lembrar o ano que foi o Vitória, mas foi bem antes. Foi ali no início ali dos pontos corridos. E aí o Fortaleza agora ficou na 4ª colocação, é a melhor colocação do time nordestino na história. Não é o time nordestino... Peraí, mas o Bahia já não foi campeão brasileiro? Acho que Mas, nos pontos corridos, né? Sport também, mas aí o Bahia nunca foi nos pontos corridos, não. É a melhor colocação nos pontos corridos, entendeu? Até sim. bom tu citar isso para não ter essa confusão. O Bahia foi campeão 2 vezes, inclusive, do brasileiro já. Mas aí o Sport também foi campeão lá em 87, mas assim, era outra competição. Então, assim, é a melhor colocação do time nordestino nos pontos corridos da história. E só não é o time que mais fez pontos, porque o Sport, do mesmo Sport de 2015, que ficou em 6º, fez 59 pontos. O Vitória também fez 59 pontos, o Fortaleza fez 58 esse ano, mas em questão de colocação ficou acima, né? Então o que vale é isso. E aí, enfim, deu tudo certo com o Vojvoda, que já está de contrato renovado para o ano que vem. Então, assim, é um time que, se você vê o Fortaleza, não tem nenhum craque. Não tem nenhum craque, os caras não tem um Hulk, os caras não Como tem um assim Diego Lucas Costa. Lima não é cara? Os caras não tem um Hulk, os caras não tem um Diego Costa, os caras não tem um Dudu, os caras não tem. Os caras não tem Davi Luiz na zaga com o Rodrigo Caio. Não tem, mas é um coletivo que, desde a época do Rogério Ceni, a gente não pode negar, que é um coletivo que funciona. São jogadores ali nível intermediário, mas é um nível intermediário para bom. E, né? desculpa interromper, mas e boas contratações também. Se a gente pensar no Marcelo Benevenuto, ele era um zagueiro muito bom e acharam ele. Cara, outro jogador como o Lucas Crispim foi bom, achado Iago Pikachu. Cara, isso também é um bom trabalho. Exatamente. Você vê assim que, tipo assim, eu acho que o jogador mais medalhão que tem ali é o Lucas Lima. E mesmo assim, ele tá sendo útil ali dentro do universo do Fortaleza. O cara tá sendo útil pra caramba dentro do time. Então, assim, o Fortaleza, dentro dos seus limites, nunca não chegou até agora, pelo menos, a dar um passo maior que as pernas. Foi o que o Bahia fez e não deu certo. Foi o que o Sport fez também e não deu certo. Mas você vê que. E a gente vai chegar a falar desse time quando falar de zona de rebaixamento. Mas o Fortaleza se tornou um time que, dentro do seu universo, dentro dos seus limites, conseguiu crescer ao ponto de se tornar o 4º time do Brasileirão. E assim, não deve a ninguém, o salário está em dia, o treinador está com contrato renovado. Então, assim, o cara vai chegar para o ano que vem e montar o time. Quero que fique esse, vai sair o resto aqui que eu não quero. E aí você faz contratações pontuais aí, que você falou aí de Germancano, tipo, eles não podem contratar, mas provavelmente vão chegar e contratar algum centroavante que vá lá e ajude a resolver. O próprio Gilberto, que estava no Bahia, que foi um dos artilheiros da Série A desse ano, está com o contrato perto do fim. Pode ser que ele saia e vá para... Com o Bahia ele não renova, né? Porque o salário dele não vai para a Série B. Mas então, assim, ele vai ficar livre no mercado. Pode ser que vá para Fortaleza. Então, assim, é um cara que... Um time que tem capacidade para formar um bom elenco para o ano que vem e manter essa média, sabe? Os caras ganharam muito dinheiro esse ano. Com o 4º colocado do Campeonato Brasileiro ganha muito dinheiro. O 4º colocado da Copa do Brasil ganha muito dinheiro. Então, assim, os caras têm tudo para fazer uma boa sequência aí nas competições aí do ano que vem.
E falando de boa gestão, cara, é bom ressaltar também o Bragantino. O Bragantino chegou na quinta colocação, sexta colocação, desculpa, com 56 pontos. E está na Libertadores, vai para a fase de grupos da Libertadores. E, cara, acho que não tem muito para falar o que do Bragantino. É um projeto ótimo da Red Bull, já funcionou em outros cantos, já está funcionando aqui no Brasil. E o futuro é esse, cara. É esses jogadores jovens se desenvolverem cada vez mais. É o clube vender jogadores como vendeu o Claudinho. Então, esse é o futuro. É um time que tem poder aquisitivo, com o passar do tempo vai conseguindo alcançar novas etapas, chegou na final da Copa, na final da Sul-Americana, agora já está na Libertadores, já está sendo muito rápido e muito visível a melhora, então eu acho que vale ressaltar muito o Bragantino, que tem um projeto que eu acho incrível e tem um apoio da torcida, isso que eu acho interessante. A, a cidade de Bragança Paulista abraçou o Bragantino, o estádio lá, que eu não faço ideia como que fala, acho que é Nabi Abichebi, não faço ideia como que Nabi fala. Abichedi, eu também não sei. Também, Abichedi. os caras, no interior de São Paulo, botar o nome de um estádio de um Põe shake árabe é Mano, tinha foda, que né? botar. Mano, já que tá em Bragança, tinha que botar um linguição. Mano, o estádio linguição. Mano, põe a arena linguição. Pronto, mano. Perfeito. Mas os caras Mano, ficam Arena de. Bragantino, Arena Massa Bruta, pô, podia ser qualquer coisa, mas os caras tá Abichedi, porra, vai. A Arena Touro Vermelho. É tipo isso, sabe? Enfim, é um ótimo projeto e também eu acho que vai colher muitos frutos no futuro. Talvez não tenha a mesma magnitude que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo têm hoje em dia, junto com o Atlético Mineiro, mas é um trabalho que a gente tem que tomar consciência. E assim como o trabalho do Barbieri, para você ver, né, como o Barbieri foi chutado do Flamengo, mas mesmo assim, com um bom trabalho, com oportunidade, com O confiança, Barbieri, eu acho que ele ele é o cresceu. Diniz, eu acho que é o Diniz que vem dando certo, porque ele já teve no Atlético Mineiro, ele já teve no Flamengo, e assim, ele sempre sai pela porta dos fundos, sabe? Sempre traz sai rápido no clube. Mesma coisa o Diniz. Diniz já passou por todos os times grandes do Brasil, só não chegou no Flamengo ainda e no Palmeiras. Ah, Mas, tomara que não. mas assim, o cara teve chance em todos os times. Sempre que o Diniz, cada vez mais, vem ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Barbieri não. Caladinho ali, Bragantino, que ele já tinha tido uma passagem antes pelo Bragantino, inclusive. Voltou para lá e fez uma temporada assim, porque o Bragantino subiu em 2019 junto com o Sport. Subiu campeão, o Sport subiu vice. E, e de lá para cá, os caras, tipo, ano passado foram para a Sul-Americana e esse ano estão aí na Libertadores. Então, e chegaram na final da Sul-Americana desse ano, a gente não pode negar. E tudo isso com atletas de, tipo, 23 anos. É meio que a média de idade do atleta do Bragantino é 23 anos, porque são atletas para serem vendidos futuramente para a Série A ou para o exterior. Então, é um projeto, assim, financeiramente falando, até então impecável. E dentro de campo, ainda não ganhou nenhum título, mas duvida que daqui a 1, 2 anos o Bragantino vá ganhar uma Sul-Americana, vá ganhar um brasileiro. Acho mais difícil, porque brasileiro é outro planejamento para ganhar o brasileiro. Mas ganhar uma Copa do Brasil não é impossível, ganhar uma Sul-Americana não é impossível, chegar na final de Libertadores não é impossível. Então, enfim, é um time que vem mostrando aí uma qualidade, um pensamento visando o futuro muito bem feito. E só para finalizar aqui a parte de cima da tabela, fala rapidinho do Corinthians. Acho que o Corinthians, assim, não tem. Eu acredito que não tem. Óbvio que tem muito para falar do Corinthians, mas não tem nada que a gente não saiba, assim, de tão grande. Eu acho que o ponto que eu queria ressaltar sobre o Corinthians é que eu acho que os torcedores. Eu não sou torcedor do Corinthians, mas eu acredito que eles tinham que ter um pouco mais de paciência também, porque essa equipe é nova. Querendo ou não, essa equipe é nova. O Silvinho chegou nesse ano, tá formando a equipe, ainda ele tá se formando como um treinador ainda, e ele tava ali ajeitando a sua equipe, tem jogadores da base, tinha jogadores mais velhos ali no elenco, e aí chegou um caminhão de reforços do nada, chegou Renato Augusto, chegou Juliano, chegou Roger Guedes, chegou William, então cara, isso querendo ou não, pode parecer fácil você comandar todos esses atletas, mas querendo ou não, é uma dificuldade muito grande. É por isso que a gente ressalta o trabalho do Cuca também, porque o Cuca conseguiu colocar esse Atlético em harmonia e chegar onde chegou. Cara, E é um o trabalho. ataque do Atlético, mano, é Hulk,
Keno e Diego E Diego Costa. Costa. Tu é maluco. E o do Corinthians é muito bom também, cara. É Roger Sim. Guedes, O tem William o, e tem o William o e o centroavante. Diego. E o Jô também. O Jô é bom, vai. Já é banco, mas ele faz É, parte do time. mas também tem o GP, que é muito bom. Às vezes entra o Mosquito, que eu também gosto dele. Então, cara, o Corinthians, eu acho que os torcedores tinham que ter um pouco mais de paciência. Eu entendo a euforia, a necessidade, mas, querendo ou não, terminou em quinto, é uma boa campanha. O time, eu acho que tá começando agora a se reerguer de volta, vai voltar a jogar Libertadores. Tem jogadores fortes no elenco e tem muitas ideias aparecendo, o Dentinho pode voltar, que o povo sempre sonha. Tá caçando novos atletas para compor o elenco, um novo centroavante. Tem até rumores do Pedro, eu acho difícil, mas tem sempre esses rumores. O clube está se desenvolvendo. Outro ponto que eu também queria ressaltar aqui é um pouco perigoso também, que o Corinthians é um dos times com a idade, né, dos jogadores mais velhos. Eles contrataram muitos reforços que são maiores, não maiores de idade, mas que têm uma idade mais Medalhão, avançada, né? os medalhões, e isso pode ser perigoso, não só pela questão salarial, algo que eles já estão prestando atenção, mas também por assim, uma hora esses jogadores vão começar a definhar. Não definhar no sentido literal, mas no sentido metafórico, eles vão diminuir o rendimento, eles vão começar a deixar na mão em algumas partidas, e isso é sempre muito perigoso, mas eu acho que o Corinthians tem ali um núcleo jovem que está se desenvolvendo, com o João Vitor, tem também alguns outros jogadores bacanas que eu gosto, como o GP, então eu acho que o Corinthians tá trilhando um caminho, eu acho importante eles seguirem esse caminho, e os torcedores, por mais que estejam eufóricos, a torcida do Corinthians é maluca, para mim a das melhores torcidas do Brasil, se não for a melhor, os caras são malucos mesmo. E acho que eles têm que ter um pouco mais de calma, que eu acho que as coisas estão caminhando bem pro Corinthians. Cara, o Corinthians esse ano teve altos e baixos, assim, até dizer chega, né? Tava ali embaixo, no meio da tabela para baixo, um tempão, passou um tempão lá. E aí, o Silvinho ali, cai, mas não cai, cai, mas não cai, demitido, mas não é. Começou a ganhar um jogo aqui, um jogo ali, um jogo aqui, um jogo ali, e os caras terminaram a competição em quinto colocado, caladinho, sem levantar nenhum alarde de ninguém. Quem falava do Corinthians esse ano, além de, tipo, rebaixamento? Os caras estão falando, pô, os caras têm um super time e estão brigando para não cair. Mesma coisa o São Paulo. Então, assim, foi um time que conseguiu se organizar e dentro do. Eu ia dizer dentro das suas limitações, mas, pô, os caras têm um super ataque ali. Mas, assim, dentro do seu mundo ali, dos seus objetivos, conseguiu ali subir, subir, subir. Vamos ver na temporada que vem se o time consegue dar um passo a mais, que é, ou seja, dentro da própria Libertadores, chegar longe da Libertadores, ou dentro do próprio Campeonato Brasileiro, assim, conseguir repetir, né, uma quinta colocação, ou até uma quarta, terceira, brigar pelo título, quem sabe. E, enfim, porque o Corinthians não foi campeão brasileiro muito tempo atrás, 2017 não faz tanto tempo assim. Então você, um time que pô, foi campeão brasileiro e depois está brigando no meio da tabela, tipo, pelo amor de Deus, né? E aí, enfim, eu acho que o Corinthians dessa vez tende a estar mais organizado entre os quatro melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Tende a. Vamos ver se vai se tornar uma realidade ou se vai de novo morrer na praia, né? Porque é um investimento muito. Os caras pagam a Arena até hoje, a Arena Corinthians, sabe? E os caras estão fazendo uns investimentos assim, o Roger Guedes não é barato, o William não é barato. Então, tem alguns jogadores aí que, caso sejam vendidos e rendam dinheiro, ótimo. Mas caso não e o time não ganhe título também, aí já fica mais complicado. Chegando aqui, acho que para a parte final do podcast, vamos falar sobre os derrotados, os tristes, os torcedores que sofreram vão agora ter os seus corações acalentados pelos nossos comentários, falando sobre a parte de baixo da tabela. Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense caíram. E também teve uma briga alucinante, eu acho que foi uma das melhores brigas dos últimos anos, porque, cara, o cara teve que fazer 46 pontos, Juventude no caso, 46 pontos para escapar do rebaixamento. É muito alto, cara. Eu já vi time sendo rebaixado se salvando com 41, sabe? Então, foi um ano bastante interessante. Foi o Teve muitos Ceará que se times. salvou com 39 no ano do Cruzeiro. Foi a menor Sim, média da história do Brasileirão.
Isso é bastante interessante, porque 46 o Juventude salvou, então é algo pra gente conversar. E, antes de mais nada, vamos tirar a Chapecoense, porque a Chapecoense fez um campeonato terrível, pior campanha da história dos pontos corridos. O América Mineiro E descansou. América Mineiro, o América de Natal descansou. América de Natal, conseguiram superar a América de Natal, cara. E assim, E superar não por 1 ponto, por 2 pontos, pô. 15 pontos que os caras fizeram. então é triste ver isso. O Chapecoense é um time que nós temos um carinho e tudo mais, até por tudo que aconteceu. Mas, cara, não tinha jogador, os técnicos, as campanhas, todas eram confusas, a gente não conseguia ver um padrão. E isso é a carta básica para você cair também e tudo mais. Pouco investimento, pouco interesse também das pessoas com a Chapecoense. Era nítido. Mas eu já tô tirando a Chapecoense porque eu sei que o Rinaldo quer falar do meu esporte, o Popote. Então, Rinaldo, por favor. Assim. Falar, o que é que eu vou falar do esporte? O que é que eu vou falar de um time que teve 5 presidentes durante um ano? Assim, é surreal. Eu nunca vi na história do futebol brasileiro nenhum outro time, na Série A, pelo menos, que tenha tido, acho que até na Série B, tenha tido tanto presidente assim. Porque o esporte começa o ano com Milton Bivar, que foi reeleito, né? Após, assim, a eleição do esporte era para ter sido no final do ano passado. E aí começaram a usar. Todos os clubes fizeram eleição. Todos os clubes que tinham para ter eleição fizeram. Online, presencial, o escambau, do jeito que deram um jeito de fazer. O esporte não. Usou como argumento a pandemia, não quis fazer eleição virtual e começou a adiar a eleição. Por quê? Pandemia? Beleza, é um argumento válido. Mas também porque o presidente que estava em exercício, que era o Milton Bivar, estava querendo tempo para conseguir se organizar e arrumar um jeito de ser reeleito. E aí ele adiou a eleição. A eleição do esporte foi adiada, salvo engano, 2 a 3 vezes. Acabou que era para ter sido em novembro do ano passado, foi em março desse ano. E o Milton já foi reeleito por uma diferença irrisória de 17 votos. O que é 17 votos? Nada. Mas ele foi reeleito. E aí, o que acontece, né? Milton Bivar foi reeleito. Pouco tempo depois ele pede renúncia do cargo, fala que não aguenta mais, isso um mês depois, tá ligado? Pediu renúncia do cargo, falou, não quero mais. Não aceito. Ele doidou o cabeção e falou que não queria mais. O vice-presidente renunciou também ao cargo, né? Então, o presidente do esporte acabou se tornando o presidente do Conselho Deliberativo do clube, que é o Pedro Lacerda, e aí ele foi o presidente em exercício e precisava convocar novas eleições. Ele tentou dar um, entre aspas, golpe de Estado e se tornar o presidente do clube, mas aí teve protesto, teve candidato botando o time na justiça, teve toda uma confusão, e aí ele teve que realmente convocar novas eleições. Inclusive, Pedro Lacerda foi um cidadão que, em uma ocasião, chegou a chamar jogador de canalha no treino. Dizer que os caras eram canalhas e que não sei o que e tudo mais. Para você ver o nível que estava o esporte por dentro. E aí, depois do Pedro Lacerda sai, tem uma eleição. Quem ganha é o. Eu até fugiu o nome do cidadão agora. Leonardo Lopes. Quem ganha é o Leonardo Lopes quando tem essa eleição. Porque era para ter sido o outro candidato dele, que era o Nelo Campos. Nelo Campos, ele se candidatou. Quando teve a eleição que o Milton Bivar ganhou, o Nelo Campos se candidatou também e foi ele que perdeu por 17 votos. Sendo que nessa outra eleição, arrumaram um jeito de deixar ele impugnado, ele não poder se candidatar. E aí ele se tornou vice-presidente de futebol e o Léo Lopes foi que se candidatou como presidente do executivo do clube, né? E aí ele ganhou a eleição, ganhou por 90 e poucos por cento dos votos, ele ganhou. E aí teve toda uma confusão, porque foi aí quando teve aquele caso que o Sport ia perder 17 pontos e tudo mais, e blá blá blá. Por quê? O grande, inteligentíssimo Nelo Campos esqueceu. Não, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, ele esqueceu de regularizar os jogadores. O Sport fez 5 contratações: um goleiro, um lateral direito, um volante e 2 atacantes, salvo engano. Fez essas contratações e os caras esqueceram de regularizar os jogadores. Tipo, botaram ele, o nome dele saiu no bid, tá? O nome do jogador saiu no bid. Sendo que não significa que porque saiu do bid, ele pode jogar o brasileiro. Ele tem que ser inscrito no brasileiro, fora o bid. E o Sport esqueceu de apertar num botão e apertar lá, inscrever sim
o nome do jogador. Esqueceu. Então, passou o prazo para esses jogadores serem inscritos, o Sport sequer escreveu os caras, e aí não pode jogar no Brasileiro. Então o Sport investiu, o Sport teve um prejuízo de quase R$ 1 milhão com esses jogadores, porque os jogadores não estavam podendo jogar, teve que rescindir contrato, pagar multa, pagar não sei o quê, e um bocado de coisa. E para piorar, teve o caso do jogador do zagueiro Pedro Henrique, que foi toda uma confusão, porque o jogador, para jogar o Brasileiro, ele não pode ter feito 7 partidas por outro clube. E o Pedro Henrique até então tinha feito 5 partidas pelo Internacional, entrando no decorrer das partidas, sendo que em 2 ocasiões ele no banco levou cartão amarelo. Então, aí tem uma confusão entre o regulamento geral das competições e o regulamento específico das competições. Porque o regulamento específico do Brasileiro fala que se o jogador está no banco e recebe cartão amarelo, conta como participação na partida. Então ele já tinha as 7 partidas feitas pelo Internacional, não podia jogar por outro clube e jogou pelo Sport várias vezes. Já o regulamento geral das competições fala que é só quando o cara entra em campo mesmo que vale. E aí tem esse embate, foi para a justiça, assim, e aí o Sport acabou ganhando. O STJD arquivou não chegou a ter julgamento efetivamente. O Sport apresentou a parte dele, os outros clubes apresentaram a parte deles também. Foram 9 clubes que colocaram o Sport na justiça. E aí o Sport acabou ganhando e o caso foi arquivado, mas o Sport correu o risco de perder 17 pontos por causa disso. Por causa dessa tabaquice. E aí o Leonardo Lopes, depois desses casos, acabou pedindo. Ele não renunciou, mas ele pediu licença do cargo. E aí ele tá até para expirar agora a licença dele, ou ele volta para o time ou não. E aí quem fica assumindo a função de presidente durante esse tempo é Yuri Romão, que é o vice-presidente do Sport, o vice-presidente ali do Léo Lopes. Dito tudo isso, você entende como é que foi o ano do Sport nesse ano. 5 presidentes, zona de rebaixamento de início inteiro. Teve 3 técnicos durante o ano. Começou com o Jair Ventura, que foi o técnico que terminou no ano passado. Foi para Humberto Lousa, que foi um dos piores técnicos que já passou pelo Sport da história. Foi o tal do seu Humberto Lousa. Ele é um treinador pranchetice, né? O Lousa. Mas aí, enfim. Depois do Lousa, o Sport foi contratar um treinador estrangeiro. Teve várias opções. E ele acabou contratando o Gustavo Florentin, que é o do mesmo empresário do Vojvoda. Os dois têm o mesmo empresário. Inclusive, mesmo com o rebaixamento do Sport, o Gustavo Florentin já teve o contrato dele renovado para o ano que vem. Mas já chega de falar do Sport, porque só isso só isso não, né? Toda essa história justifica o rebaixamento do Sport. A gente teve ali na última rodada 3 times brigando para não cair. Juventude, Grêmio e Bahia, que foram jogos assim que o Bahia estava ganhando, levou a virada para o Fortaleza, com um pênalti polêmico pra caramba, e aí o Juventude estava empatando, ganhou do Corinthians com um pênalti também relativamente polêmico também. Então, teve toda essa confusão na última rodada, mas o Mister Jair Adventure, que salvou o Sport no ano passado, salvou o Juventude esse ano. O cara pegou o Juventude com 30 e tantos pontos na zona de rebaixamento, estava atrás do Sport, inclusive, e o cara ali, ó, do Venturismo, 1x0, 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 fez 46 pontos, salvou o time na zona de rebaixamento. E aí? Como é que faz? O Mr. J. Adventure, criticado por muitos, mas efetivo como poucos. O cara conseguiu salvar o Juventude da zona de rebaixamento. O Grêmio, eu acho que foi o time mais organizado a ser rebaixado na história do futebol brasileiro, porque é um time que tem super craques no time. Você vê o time do Grêmio, pô, é um time para disputar. Douglas Costa, cara. Pô, Douglas Costa. Tá maluco. O time do Grêmio é coisa de doido. E assim, é um time que não deve a ninguém, um time que joga no verde, assim, sabe? Tipo, não tem dívida, não tem atraso de salário, não tem nada ali. Foi simplesmente bola. O time não encaixou. E não encaixou no nível assim de ser rebaixado. Os caras começaram com o Renato Gaúcho, demitiram, foram atrás do Filipão. O Filipão não deu certo. Trouxeram o Mancini. Porra, Mancini. E o time foi rebaixado. Rebaixado na última rodada, ganhou do Atlético Mineiro, né? 2 golaços de Diego Souza. Um beijo, Diego Souza, saudade de você no meu esporte. Mas ganhou ali do Atlético Mineiro. Mas o time acabou sendo rebaixado do mesmo jeito. Porque precisava, para não cair, precisava que o Bahia perdesse e que o Juventude perdesse. O Bahia perdeu, o Juventude não, ganhou de 1x0. E aí o Grêmio, Super Grêmio, acabou sendo rebaixado e vai jogar a Série B, que inclusive vai ser, eu acho que eu tinha visto o Cássio Zirpoli, que é um jornalista daqui de Pernambuco. O cara é tratou de número assim, de estatístico, o cara é um gênio. E ele estava apurando que na Série B do ano que vem vão ter, entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, 35 títulos.
porque vai ter Grêmio, vai ter Bahia, vai ter Sport, que tem títulos nacionais, vai ter Cruzeiro e vai ter Vasco, que tem títulos nacionais, vai ter Guarani, que tem título nacional. Então, assim, tem infinitos times que ano que vem que vão estar na Série B e vão brigar para voltar para a Série A, que a Série B mais pesada de todos os tempos, assim, questão de camisa, de títulos e por aí vai. Eu acho que esse G4 foi um G4 bem pesado, porque times como Bahia e Sport têm uma relevância no cenário nacional, porque já ganharam, o Sport já ganhou a Copa do Brasil, o Sport já ganhou o Campeonato Brasileiro, o Bahia também, o Grêmio nem se fala. A Chapecoense que, depois que o Chapecoense subiu campeão no passado da Série B, esse ano caiu com a pior campanha da história, ganhando uma partida fora de casa, inclusive. A Chapecoense terminou o ano sem ganhar uma partida em casa. Então, é lamentável aí. Mas o que é que você tem a falar sobre a zona de rebaixamento para a gente encerrar esse podcast, Léo? Cara, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o Grêmio, né? Porque, cara, eu até agora tava pensando o que se passou com o Grêmio, cara? Porque o Grêmio era um time que a gente esperava muito. Eu lembro que no começo da temporada a narrativa era: vamos dar uma nova oportunidade, vamos tentar algo novo. E eles contrataram novos jogadores, eles investiram, eles trouxeram o Douglas Costa. Então tinha uma expectativa grande. Eles trouxeram o Thiago Nunes, né? Primeiramente eles trouxeram o Thiago Nunes, que eu achei bom. Eu gosto do Thiago Nunes, é um bom treinador. E, cara, não deram chance, não deram oportunidade. Ainda chegou a ser campeão, se eu não me engano, gaúcho, em cima do Internacional. Mas começou a... Cara, eles demitiram ele muito cedo. E aí depois trouxeram o Filipão. E aí, cara, é uma outra ideia de jogo. Com o Thiago Nunes, o Filipão já é uma diferença. E depois eles tiveram que colocar o Mancini para tentar acudir. O Mancini até que tentou, mas também é muito difícil naquela situação. Eu acho que o Grêmio ele foi subestimando o campeonato, foi subestimando o número de pontos, porque, cara, em outros anos o Grêmio não teria caído. De forma alguma o Grêmio teria caído com 43 pontos em 2016, por exemplo. Não teria caído. Então, acho que foram subestimando. Tiveram as Copas também, que eu acho que atrapalharam um pouco o andamento da temporada. Que eles tiveram um foco. Não, a gente precisa ter título, a gente precisa ter um título. Talvez isso atrapalhou também, mas, cara, não é um desespero completo como era o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro estava com as finanças quebradas. Eles tiveram péssimos investimentos, eles fizeram muita coisa errada e estava acumulando essas coisas erradas, já fazia tempo no Cruzeiro. No Grêmio, pior que não, o time investia na base, sempre revelava algum bom jogador. Do time atual, tinha bons jogadores, tinha alguns veteranos? Tinha, mas sempre bom ter veteranos, e os veteranos que tinham conseguiam manter o time. E, cara, o trabalho não é mal feito, o time não é atolado em dívidas, então é difícil de explicar um pouco o que aconteceu com o Grêmio. Eu acho que foi uma falta de desatenção, e quando eles foram perceber, eles já estavam ali embaixo. Cara, eu lembro que desde o começo do campeonato eles estavam embaixo, se eu não me engano, eles nem chegaram a sair da zona de rebaixamento por algum depois tempo. Que entrou não saiu mais, porque assim... Mas o Grêmio, se você pega o Grêmio do Renato Gaúcho, sempre no início ficava lá embaixo, uma hora, ia parar no G4. E aí todo mundo agora falava, mas o Grêmio uma hora sai, e não saiu, e depois Exato, que não sai, mano. Exato. Eu também acho isso. E é interessante a gente pensar que os times precisam ter essa urgência, porque começar bem o campeonato não significa muita coisa, mas se o seu time é pequeno, isso faz uma diferença enorme. O que salvou o Juventude foi o começo do campeonato. No começo do campeonato, o Juventude estava ali, no mínimo, entre os 10 primeiros colocados, até um bom tempo. Ganhou muito ponto em casa. O Cuiabá, a mesma coisa. O Cuiabá se salvou e foi muito pelos pontos que conquistou numa época do campeonato. Tinha época que o Cuiabá estava brigando por Libertadores. Então, cara, é um negócio interessante. E o Grêmio eu acho que sofreu muito de azar. Esse ano foi muito disputado. Então, se a gente pegar aqui a tabela, Juventude, Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos. Cara, o Santos estava brigando para não cair e ontem já estava brigando por Libertadores, sabe? O campeonato estava muito acirrado. Então, por exemplo, do 10º pro Grêmio tem 7 pontos de diferença só. É muito pouco, é muito pouco.
Enquanto, por exemplo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo têm uma distância maior do resto. E enquanto entre Fortaleza e Bragantino, até o Fluminense, tem uma distância também. Então, é difícil. Eu acho que o torcedor do Grêmio está muito triste porque tem muita gente para culpar. Dá para culpar os treinadores, dá para culpar a diretoria, o projeto, mas no geral o Grêmio não tem tanta culpa assim, sabe? Eu acho que o elenco também. Eu senti alguma coisa estranha naquele elenco do Grêmio. Eu não gosto de abordar, falar assim, pô, o clima no vestiário tá estranho, os jogadores não gostam de si. Eu não gosto de falar que o Grêmio entra desligado nas partidas, porque é algo muito subjetivo da nossa percepção. Acho que numa análise esportiva a gente precisa ser o mais objetivo possível. O que dava para perceber é que aquele time tinha algum problema. Eu não sei se era ego, eu não sei o que era, mas tinha alguma aura esquisita e que fazia a gente duvidar. Tinha Rafinha, tinha Diego Souza, são duas personalidades fortes. Depois veio novos jogadores, a gente via o time em campo. Então, acho que é um golpe duro pro torcedor do Grêmio, mas eu acho que o Grêmio volta tranquilamente, cara. Acho que sem problemas. Eu também acho que o Grêmio ano que vem, se não for campeão, vai ser um dos times assim que vai subir com uma facilidade tremenda, assim, com rodadas e rodadas de antecedência. Mas futebol é futebol, né, velho? Depois que começa o jogo, é 11 contra 11 ali, e vai ganhar quem tá mais focado para ganhar. Eu acho que faltou isso ao Grêmio, faltou foco esse ano. Os caras acharam que por ter um super time podiam escapar a qualquer momento, acabou que entrou numa espiral ali de má sorte, de jogos ruins. É o clássico rebaixamento, né? É o clássico rebaixamento. Eu acho que é o clássico rebaixamento de um time grande. Eu acho que o problemático é o que acontece com, por exemplo, Vasco, Cruzeiro, que aconteceu. O Cruzeiro tinha um baita time quando caiu também, mas ele já tinha uns problemas já, que estava batendo na porta, que escancarou logo de cara. Outros times, como por exemplo, Botafogo, Vasco, a gente já conhece, a gente já entende. Pô, é um time com finanças complicadas, não conseguem acertar um trabalho decente, tem dificuldade de se manter na Série A. E aí tudo bem, a gente entende que é um problema maior. Mas eu acho que o caso de, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras em 2012, o que aconteceu com... Acho que dá para colocar o Inter também, em 2016, é que tiveram temporadas ruins e que foram empurrando com a barriga e quando viram já tinha chegado muito tarde para tentar salvar. Então eu acho que esse é o clássico do rebaixamento de um time grande. É aquele time que é bom, consegue, que tem capacidade, mas que sobrecarregou e teve dificuldade de se salvar no final. Tem alguns que se salvam, mas tem outros que não. E olha que a gente não vai entrar em teoria da conspiração aqui, mas o que a CBF mudou de jogo para favorecer o Grêmio, meu amigo, porque botaram o Flamengo 3 dias antes da final da Libertadores para jogar com o Grêmio. Botaram o Bragantino 3 dias antes da final da Sul-Americana para jogar com o Grêmio. E eram jogos que não eram do Grêmio. A CBF alterou a tabela para poder que esses jogos fossem contra o Grêmio. Então, assim, a CBF deu uma mãozinha ali para tentar ajudar o Grêmio. Não em questão de arbitragem, não isso, mas em questão de tabela. Porque se você pega times assim... O Flamengo, 3 dias antes da Libertadores, ia botar o time titular para jogar com o Grêmio. Tanto que perdeu pro Grêmio. E o Bragantino a mesma coisa, botou o Sub-20 para jogar contra o Grêmio nesse jogo. Tomou de 3-0 fácil. Então, assim, o CBF deu quase 6 pontos ao Grêmio na tabela. O Grêmio conseguiu se salvar. E mesmo assim não se salvou, né? Mas, enfim, eu acho que esse podcast vai ficando por aqui. Né? Tem mais alguma coisa para falar, Léo? Não, eu acho que até dá pra gente falar, dar umas pinceladas, mas acho que nada demais. Ó, só passando rapidinho aqui, tipo, por exemplo, São Paulo. São Paulo é um time que eu acho que sofreu muito com lesões e teve dificuldade de manter uma regularidade muito grande. E aí sofreu com, principalmente aquele começo de Brasileirão e não conseguiu recuperar mais. Conseguiu o suficiente para se livrar de um rebaixamento inédito, mas é um time que tem alguns problemas que precisam ser resolvidos de elenco. Teve a questão do Daniel Alves, que foi muito prejudicial também. Então, acho que é um clube que precisa se acertar ainda. Não sei se o Rogério é o melhor, e eu também não sei se é o que eles deviam confiar, mas é um time que precisa
se acertar. Eu acho que quando se acertar, eu acho que dá para tirar uns frutos melhores desse time. Outros exemplos aqui, por exemplo, Inter também teve um campeonato super irregular, Santos nem se fala, mas querendo ou não, o Carille deu uma boa salvada no Santos. E basicamente o Atlético Paranaense, que eu não sei o que está fazendo em 14º. Eu acho que eles ficaram tão focados nas Copas que abriram mão do Brasileirão. Então acho que não foge muito disso. Você tem algum comentário mais? Eu acho que do Brasileirão 2021 a gente pontou o principal já. Não sei se você tem alguma coisa a mais. O Atlético Paranaense é o time mais estranho que eu conheço, porque os caras. Porra, quem é o técnico do Atlético Paranaense? Duvido que tu saiba. Ninguém sabe o técnico dessa porra assim, porque é um time tão fechado assim no mundo deles. Aí também por conta da transmissão, né? Eles não têm Eles não têm contrato Premier. com a Globo, então assim, não passa jogo do Atlético Paranaense no Sport TV, no Premier, na Globo, não passa. Então assim, você tem que ver pela Twitch do time. É o maior, então assim, é um time bem estranho, mas é um time que é um bom trabalho. Campeão do Atlético da Sul-Americana, tá na final da Copa do Brasil. Que tem uma boa gestão também. O cara tem uma gestão sensacional ali, do Petralha, o nome do presidente do Atlético. Vermelho ainda. Então, eu acho que é isso. Vamos ficando por aqui, tá? Mais um podcast de 1 hora de futebol. Podcast, tem que ter Humberto Lascou para editar isso aqui. Mas é isso aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau.